Se você trouxe uma Bíblia, eu gostaria que você a abrisse. Segundo o livro dos Reis, Segundo Reis, capítulo 5. Fica sentado mesmo como você está. Mas eu gostaria que você me desse sua atenção, preste aqui os seus ouvidos por alguns minutos. Esteja atento a esta palavra nessa noite. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do primeiro verso, verso 1. E vamos ler até o 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Meu Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar-nos através dela. E na inspiração do teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor toque a nossa vida e leve-nos para um patamar de aprofundamento no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Vem falar-nos, Senhor, nessa noite, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O relato dessa história é muito conhecido quando esse homem de grande importância, Naamã, que era o comandante das tropas do rei da Síria, era um homem que, como diz o texto que lemos, por intermédio dele, o Senhor dava vitória à Síria. E ele ficou muito conhecido, tornou-se um homem de grande importância dentro da sua nação e era visto como um herói de guerra. Era alguém ovacionado. Quando saía às ruas, ele era admirado. Provavelmente canções eram escritas no que diz respeito às suas vitórias, às suas batalhas, porque era um costume da época. As pessoas contavam e cantavam acerca do seu poder na batalha, sendo sempre um homem vencedor ali. Quando saía para a rua, era o general, com a sua indumentária, as suas vestes pomposas, que lhe faziam um nobre por onde quer que passasse. Mas quando chegava em sua casa,
a Bíblia diz que havia uma outra realidade. Ele era tudo isso, era um homem afamado, era um herói de guerra, era um homem de importância no governo. Ele não era um ministro qualquer do governo da Síria, ele era o comandante dos exércitos do rei, ele era o ministro da defesa, ele era o primeiro a ser acionado na menor possibilidade de perigo, na menor iminência de perigo. Ele era o primeiro a ser chamado, o primeiro a ser consultado, o primeiro a ser enviado. Ele era de suma importância, mas quando chegava em casa, a Bíblia diz, ele era um homem leproso. Naamã era comandante do exército sírio, havia vencido muitas batalhas, mas ele tinha um grande inimigo, o qual não havia conseguido subjugar. E na sua época não existia força, poder, riqueza, capacidade alguma, uma doença de pele incurável. A sua fama, o seu poder, a sua influência, o seu dinheiro, você viu aqui a capacidade financeira que tinha, quanto peso em prata, quanto peso em ouro, quanto valor em vestes de festas, vestes nobres ele tinha, mas não havia na terra, na medicina, com o recurso humano, possibilidade de vencer este inimigo atroz que combatia diariamente. A lepra era uma expressão utilizada para designar várias doenças de pele, não apenas essa, hanseníase, que nós conhecemos nos dias atuais, mas o fato é que essa doença, ou as doenças de pele, doenças crônicas, doenças graves, altamente contagiosas, o fato é que não havia cura para elas. Por isso mesmo, as pessoas viviam um grande assombro, ninguém deixava ou se aproximava de um leproso, ou permitia que o leproso se aproximasse dele. É mais ou menos a situação que nós estamos vivendo agora para alguém que testa positivo. Precisava ficar em isolamento. Havia os lugares chamados leprosário. Quando a pessoa era diagnosticada e identificada com uma dessas doenças, classificada como lepra, ele era banido da sociedade, do convívio social, do âmago da sua família. Eram jogados fora, literalmente fora dos muros das cidades, para que pudesse ali morrer. Em alguns casos, pela misericórdia de Deus, alguns deles conseguiam se recuperar. Diante do povo de Israel, no livro de Levítico, nós vemos ali um capítulo específico tratando dessa situação. Se algum conseguisse se curar, era preciso ele procurar um sacerdote, e então o sacerdote ia fazer um exame nele, e identificando que havia sido curado, poderia então ser reinserido na sociedade e no convívio familiar. Mas na grande maioria, a maioria esmagante dos casos, essas pessoas eram jogadas fora e acabavam morrendo. Quando eles enfrentavam, seja pela falta dos recursos mínimos de sobrevivência, até no que diz respeito à alimentação, eles resolviam enfrentar o preconceito e chegava perto da cidade ou tentava circular pela cidade e alguém identificava ali as marcas, porque ela começava a corroer pelas terminações nervosas, as pontas dos pés, nariz, orelha, enfim, e alguém identificava que era um leproso. Aquele que o identificou então começava a gritar na cidade: leproso, um leproso, um leproso, e era enxotado como um cão sarnento a paus e pedras, e enxotavam ele para fora da cidade. Pensa o drama que esse homem chamado Naamã vivia diariamente, enquanto estava com seu corpo coberto, com a sua indumentária, a sua veste ali, a sua farda de comandante, montado no seu cavalo, desfilando entre as fileiras dos seus soldados, ou passando pelas cidades mais importantes da Síria. Todo mundo queria chegar perto, todo mundo queria se aproximar. É um herói de guerra, é um homem de suma importância, mas dentro de si ele sabia: se vocês soubessem o que realmente eu sou, ou quem realmente eu sou, o que realmente está em mim e o que eu represento, ninguém queria se aproximar
aproximar de mim. Quando chegava em sua casa, penso eu, a Bíblia não diz isso, mas eu penso, porque assim como você, eu também, e assim como esse homem, já vivi alguns dramas. Quando você tem que sair de casa, barrear a cara, colocar uma máscara e tentar mostrar para as pessoas que está tudo bem, mas aí no seu interior existe uma realidade diferente. Eu fico imaginando, lá fora, ele está com o peito aberto, a cabeça levantada, fala com voz impostada, ele dissemina suas ordens, ele então coloca-se um personagem, mas quando abre a porta da sua casa e entra a porta adentro, ali não tem máscara, ali não precisa esconder a realidade, ali então aquele homem desaba. E a Bíblia diz que em uma incursão desse exército ao país de Israel, eles conseguiram uma vitória, e entre os despojos da vitória haviam alguns escravos. Entre eles uma menina, que nós lemos aqui no texto. Uma menina, ela foi levada para a casa de Naamã. Por certo, essa menina possuía grandes habilidades, tinha um excelente caráter, porque os comandantes só levavam e ficavam com os melhores escravos capturados. Logo de cara, eles procuravam características físicas, e depois de uma segunda análise, eles tentavam extrair dos escravos potencial intelectual. Isso é fácil de vermos quando nós analisamos e lemos o livro do profeta Daniel. Daniel também era um escravo que foi levado de Israel para a Babilônia pelos caldeus, e logo no começo ali do livro de Daniel, nós vemos que não só ele, mas alguns outros jovens foram trazidos para a corte do rei da Babilônia, porque eles demonstraram potencial, tanto características físicas quanto intelectuais. Eles tinham capacidade que ia além, que superava a capacidade dos demais. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego viviam ali na casa do rei da Babilônia, como escravos, como servos, mas que eles poderiam então desenvolver as suas características, sendo financiado pelo governante, e então dar um lucro maior naquela casa. Essa menina, a Bíblia diz, e nós lemos, ela foi levada para a casa do comandante, ou seja, ela também tinha algumas características especiais, visíveis ou testadas. Essa pequena serva judia estava na casa do seu senhor, e ao que nos parece, ela o amava, embora estivesse longe de sua casa, ela não esquecera do seu Deus, e logo testemunhou o grande poder dele, mesmo em uma situação de opressão e de tristeza. Analise comigo, ela era uma escrava. Foi levada menina, o texto diz, da sua terra, da sua parentela, do seu convívio social, para ser escrava, empregada numa casa, de uma língua diferente, de um costume diferente, onde o povo não honrava e não reconhecia o seu Deus. Mas ela, nem por isso, estando sob opressão e tristeza, ela não esquecera do seu Deus. E isso não é um caso isolado na palavra. Isso nos entristece nos dias atuais, quando as pessoas que se dizem cristãos, se proclamam cristãos pelas redes sociais aí, ao menor abalo, ao menor índice de dificuldade que ele venha passar, a primeira coisa que ele faz é abandonar, esquecer, dar um chute na sua fé, começa a dizer palavras que não condizem com a sua fé, começa a ter atitude diferente do que a sua fé exige, do que o seu Deus exige. Mas essa menina não, vivendo essa opressão, essa tristeza, só, longe da sua nação, longe do seu país, mas ela foi para lá arrastada, mas foi agarrada com o seu Deus. Temos outro exemplo disso muito claro também. Quando José, aos 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos e se tornou escravo no Egito. Estava só, chorava, desesperadamente, levado para uma terra tão longínqua,
sob a possibilidade de nunca mais ver seus irmãos, ver seu amado e velho pai, não tendo mais os seus costumes diários, as oportunidades que tinha. Mas a Bíblia nos mostra que José, todavia, nunca se esqueceu do seu Deus e do compromisso que já houvera feito com ele. Essa menina, meus irmãos, ela pôde ser usada por Deus para fazer uma diferença na vida de um indivíduo e na vida de toda uma nação. Olha, analise comigo. Se ela não fosse uma trabalhadora fiel, não seria uma testemunha eficaz, mas o seu testemunho foi recompensado por causa de sua lealdade. Como percebemos isso? A sociedade extremamente machista e patriarcal daquela época suprimia as mulheres. Sua voz não tinha significância. A sua opinião não era pedida. As mulheres eram apenas máquinas reprodutoras. Era uma sociedade machista e as vozes dos homens imperavam sobre tudo de modo superlativo. E de repente, olhe, uma mulher, uma menina, escrava, estrangeira, provavelmente ou talvez aqui, com dificuldade na fala, dá uma opinião dentro da casa do seu senhor. E a opinião dela é acatada, é ouvida, é levada para o rei, o governante maior da nação. E o governante maior fala para Naamã: ei, vai logo. Se você, mesmo estando em grande aflição e dificuldade, oh, aleluia, mesmo passando dias terríveis, mesmo estando vivendo a situação e a realidade que você nunca pensou passar ou viver, que você nunca projetou, diferente do que você sempre sonhou para viver, mesmo que você esteja passando por tudo isso, e você não desagarrar-se do Senhor, o seu Deus, honrar o seu nome, não negá-lo a despeito de qualquer circunstância, adversidade ou tribulação, o Senhor vai levantar a sua cabeça. Ele vai te honrar. Porque Ele é contigo por onde quer que você ande. Ele não te deixa. E a promessa dele: eu não te deixarei e nem te abandonarei. Ela podia estar longe de casa, ela podia estar longe da família, ela podia estar longe dos amigos, dos seus compromissos, dos seus sonhos, ela podia estar longe de tudo, conseguiram afastar ela de tudo, mas nunca conseguiram, e nem que insistisse e quisesse, conseguiria afastar dela o seu Deus. Quanto esforço é preciso para te afastar do Deus que você diz servir? Quantos dias de insistência são suficientes para que você abandone a sua fé e busque até a morte? Quantos meses de dificuldade, de opressão, de céu de bronze, de enigrecimento, quantos dias, semanas, meses são necessários para arrancar esse Deus de você? Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Lemassucantalai. Mesmo que aí você diga, não, semanas, dias, semanas, meses não são suficientes, mas talvez alguns anos eu não aguente. Quero lhe dizer algo. Se o diabo perceber a mínima chance de arrancar Deus de você e tirar você dos braços de Deus, ele vai pagar o último centil que ele tiver para ver isso acontecer. Aquela menina foi uma testemunha eficaz. Ela disse: se meu Senhor fosse lá em Israel diante do profeta, com certeza ele o curaria. Eu fico vendo a menina limpando a mesa,
Naamã chorando num canto, a mulher dele, a família chorando por outro, porque o desespero daquele homem, ele não podia receber ninguém em casa, para receber tinha que estar embrulhado, coberto, ele precisava esconder quem ele realmente era, o drama daquela casa, o peso daquela residência, a inconstância daquele lar. Havia ali uma menina limpando o chão, limpando a mesa, e ela andando assim: se ele fosse lá, onde ele me tirou, eu tenho uma convicção e uma certeza, não voltaria do mesmo modo. O meu Deus tem poder para curá-lo. Quando ela dá testemunho da sua fé e do seu Deus, ela foi uma testemunha eficaz. Estava sob opressão, estava sob jugo, estava sob sofrimento, tanto físico quanto mental e psicológico, mas ela manteve a sua fé e foi uma testemunha eficaz. Como Cristo está precisando dessas testemunhas desses dias. Quão necessário se faz que essas testemunhas se levantem, que esses homens estejam de pé, que essas mulheres estejam de pé, e eu vou me atrever a dizer que esses meninos e que essas meninas estejam de pé para cantar, mas cantar de verdade, proclamação da sua fé. Se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo meu Deus. E aí eu quero te questionar assim: você no lugar daquela menina, você no lugar daquela menina, vou repetir mais uma vez, você no lugar daquela menina, como você reagiria à notícia de que o seu raptor, do que o seu subjugador, que o seu atroz amo fora condenado à morte? Deus tarda, mas não falha. Não toqueis nos meus ungidos, diz a palavra. Deus faz justiça aos seus. Aquela menina naquela casa, ao ver que o seu inimigo, aquele que a arrastou da sua família, que não levou em consideração a sua fragilidade, trouxe para a sua casa para servir de escrava, aquela menina, ao ver o sofrimento dele, não aplaudiu e foi orar e dizer: eu sabia, Senhor, eu sabia que o Senhor ia julgar minha causa, Deus tarda, mas não falha. Não, ela diz: tem solução. Tem solução, eu vou te dar a receita, eu vou te ensinar, mas não tem cura para lepra, nem mesmo na Universidade do Egito, na Faculdade de Medicina do Egito, nem um pensamento sequer de possibilidade disso acontecer. Não tem cura para a lepra, mas eu tenho a receita, eu tenho a cura, eu tenho a saída, eu tenho a resolução, eu sei como resolver esse seu problema. Mas você vai me contar? Vou te contar imediatamente, vou lhe dizer claramente onde é que a sua vida vai ser mudada e transformada. Nós somos obrigados a repensar muita coisa quando nós vemos a citação dessa menina nessa história. Nós somos comprimidos a repautar nossa caminhada com Deus diante da atitude dessa garota, meus irmãos. O seu testemunho nos remete à palavra do Senhor Jesus, quando profere o seu principal sermão, e mais longo de todos eles, pelo menos que foi registrado. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, compreende vários capítulos do livro, o Evangelho de Mateus. Mas isso aqui, dessa menina, me remete a Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, que diz assim: ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus, no seu principal e mais importante sermão, ele faz uma recomendação forte. Ele diz: houve uma palavra que foi dita anteriormente, uma ordenança e uma prática que era usual. Você ama quem te ama e você pode odiar quem te odeia, mas eu vou trazer algo diferente para vocês. Se vocês me reconhecem como o próprio Deus aqui entre vocês, quero ensinar algo novo, diferente, e esse algo novo é totalmente inverso, antônimo, contrário àquilo que vocês já ouviram e vinham praticando. Quero dizer para vocês: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus ordenou que os seus seguidores amassem os seus inimigos. Neste texto, no original, a palavra traduzida que é amar é ágape. Quantos de vocês já ouviram essa palavra, ágape? Ágape é uma das 4 palavras contidas no Novo Testamento para designar amor, cada um com a sua significância, né? Mas nesse caso específico, ágape significa um forte comprometimento de boa vontade a outra pessoa, independente de que ela mereça ou não. Difícil, mas não impossível. Porque quando Jesus traz essa recomendação em tom de obrigatoriedade, ele não traz como sendo algo que iria começar ali. Eu te levei anteriormente a uma jovem judia temente a Deus, centenas de anos anteriores a essa fala de Jesus. E ela já agia desse modo. Ela já praticava o que Jesus exigia. E aí sabe o que é interessante? É que se nós tratarmos os nossos inimigos ou o nosso inimigo da mesma forma com que ele nos trata, nós nos rebaixamos ao patamar dele e não somos melhores do que ele. Então Jesus diz, põe o versículo 44, João. Então Jesus diz que Deus espera que nós desenvolvamos uma característica interessante. Vocês precisam fazer isso, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O filho, ele traz em si as características paternas. E eu vou dizer aqui tanto características físicas, perceptíveis, quanto na personalidade. E aí Jesus está dizendo, vocês querem ser filhos de Deus? Vocês se dizem filhos de Deus? Deus é o vosso Pai, pois então Ele quer que vocês ajam desse modo, para que vocês sejam testemunhas dEle, se pareçam com Ele. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Está entendendo o que eu estou dizendo? Para que vocês se pareçam com Ele. Porque não é assim que Deus nos trata? Olhe para mim. Não é exatamente assim que Deus nos trata? Nós o negamos, vituperamos o teu querer e a sua palavra. Muitas das vezes não levamos em consideração sua vontade ou sua recomendação. Nós agimos como se fôssemos inimigos, em grande parte, de Deus, nos afastando de sua vontade e do seu querer. Mas mesmo assim, Ele, o Espírito, que é Deus, a Bíblia diz, Ele intercede por nós. Ele ora por nós. A palavra diz, Jesus é como um advogado que está sempre em nossa defesa, intercedendo e orando por nós. Isso aqui, meus irmãos, é totalmente diferente de um evangelho que está sendo pregado, vivido e praticado.
Esse é o Evangelho. Jesus pede ao seu povo que sofra, mas que nunca se esforce em causar sofrimento aos outros. Aquela menina, independente do seu sofrimento e dos seus traumas, ela deu testemunho do seu Deus. Ela passou por cima da sua vontade. Ela negou-se a si mesma. E sei que você entende isso, né? Porque se nós nos colocarmos no lugar dela, ela passou por cima da sua vontade para dar testemunho do seu Deus. É tempo de que a nossa geração abra mão da sua vontade, abra mão do seu desejo, abra mão do seu ímpeto, abra mão do que pensa, do seu achismo, e comece a viver de modo a dar testemunho do Deus que está na sua boca. Precisamos do seu auxílio em nosso coração, para que cheguemos nesse patamar. Mas basta que queiramos, e Ele nos ajuda a ser melhores.